Pessoal, na aula anterior nós gravamos os nossos primeiros dados, né, via PHP num banco de dados que está no servidor MySQL. Então a nossa próxima prática aqui, ainda de maneira simplificada, é fazer uma listagem desses dados, tá? Isso que nós vamos fazer agora. Então nós vamos apresentar na tela os dados que já estão gravados no banco. Então vamos lá para o código. Seguindo aquele mesmo projetinho que a gente já tinha nas aulas anteriores, o que eu fiz? Eu acrescentei um arquivo chamado listagem.php. A gente já tinha, pipocando mensagem aqui, a gente já tinha o index, né, e o receptor. No index, inicialmente a gente tinha o formulário de cara, né, depois eu vou dar uma alterada aqui nesses arquivos, nas funcionalidades deles, de maneira que o projeto for crescendo um pouco, tá? Mas por enquanto no index a gente já tem direto o formulário, no receptor a gente já tem o arquivo que recebe os dados do formulário e manda para o banco. De maneira ainda bem introdutória, mas é isso. No listagem, então, a gente vai fazer a listagem desses dados. Eu criei um arquivo PHP, tá, e coloquei uma estrutura HTML nele. Por que eu coloquei uma estrutura HTML nele? Porque ele vai gerar informação na tela. Então, esses arquivos que geram informação na tela, é bom que eles estejam dentro de uma estrutura HTML, mesmo sendo PHP. Tá? E somente aquela parte em que os dados forem gerados pelo PHP é que a gente coloca código PHP, o que é o caso aqui. Bom, para a gente buscar os dados no banco, a gente tem que estabelecer uma conexão e é basicamente, né, é exatamente do mesmo jeito que a gente faria quando a gente fez o cadastro. O que eu comentei lá, né, que root e senha vazia, isso aqui é padrão de desenvolvimento, mas quando você vai botar um site para funcionar, hospedar mesmo para os usuários, né, você tem que fazer esse controle aqui, trocar senhas e tal. Beleza. Como é uma consulta, o meu SQL é um select. Estou selecionando então os dados daquela tabela que a gente criou na aula passada. E utilizando aqui, como esse select é um select que não tem nenhuma condição, a gente já acessa direto aqui o método query. A gente faz essa consulta com o método query do meu objeto de conexão. Esse aqui é um objeto de conexão. Ó. Então, a partir dele eu uso o método chamado query e passo SQL direto. Se eu tivesse SQL com alguma condição, por exemplo, where isso, John isso, com isso igual a isso, né? Se eu tivesse parâmetro para esse SQL, a gente não faria direto aqui por questões de segurança, a gente faria uma preparação desse SQL antes, mas mais para frente eu mostro esse caso. Beleza, eu faço a minha consulta direto com o método query do objeto de conexão. Isso me retorna, se a minha consulta tivesse sido executada, um objeto que contém os dados consultados. Se a minha consulta tiver dado algum problema, isso vai me retornar falso. Tá? Então eu posso usar essa mesma variável aqui, que contém esse objeto, ou está com falso, se a consulta deu errado, aqui no meu if. Tá? Existem outras formas de fazer isso também. Mas, então, se isso aqui tiver com falso, né, aí vai cair aqui embaixo e falar que deu problema ao recuperar os dados. Agora, se isso aqui tiver com alguma coisa, eu vou entrar nesse trecho aqui. E aí o que eu estou fazendo? Eu tenho alguns trechos comentados aqui, mas o código que está descomentado está mostrando os dados na forma de tabela. Tá? Eu mostrei os dados na forma de tabela para a gente exemplificar, mas eles podem ser exibidos de diversas maneiras de acordo com a necessidade. Bom, como então que eu pego esses dados? Esses dados eles vêm lá do banco de dados meio que na forma de uma matriz, né? A gente tem várias linhas, essas linhas estão divididas em colunas, sendo que as colunas elas são os nomes dos campos que a gente tem lá no banco de dados. Aqui no PHP, a gente pode utilizar isso então como forma de recuperar esses dados. Na verdade, a gente pode recuperar esses dados tanto pelo nome da coluna que ele tem, quanto pelo número, pela ordem da coluna. Então, coluna 1, coluna 2, coluna 3. Ou coluna ID,
coluna nome, coluna endereço. Então ele me permite recuperar esses dados aqui no PHP, tanto pelo nome da coluna quanto pela ordem da coluna, tá? Na consulta vai normal o nome da coluna, mas na hora de eu pegar aqui, eu posso pegar pelo nome ou pelo número. Nesse caso aqui eu estou pegando pelo nome mesmo, tá? Como assim? Dentro desse objeto aqui, ó, que já é o meu resultado, eu chamo um método chamado fetch. Esse método aqui, ele me devolve uma linha do resultado na forma de um vetor. Então, se eu fiz uma consulta, ele me retornou 10 linhas lá, toda vez que eu chamar esse método aqui, ele vai me dar uma daquelas linhas, tá? Na forma de um vetor indexado, nesse caso, pelo nome da coluna. Se eu quisesse indexado pela ordem, eu trocaria isso daqui, ó. Tem várias opções aqui, entre elas fetch. Cadê? Fetch num me dá pelo nome, pelo número da coluna começando de 0. Fetch row, o fetch column, se não me engano, me dá pelo nome da coluna. Tem tantas opções aqui que eu estou até meio perdido. Acho que é isso mesmo. E esse que eu estou utilizando aqui é de ASOC. Ele me dá um nome, desculpa, esse me dá um nome, tá? Ambos, tem alguns aqui que me dá os dois. Enfim, esse aqui eu acho que vai me dar o nome. Se tiver na dúvida, o que é o que eu sempre faço, eu dou um var dump aqui na linha e verifico como que está retornando, tá? Na dúvida você faz isso, que não tem que ficar decorando essas coisas. Mas tô querendo dizer então o seguinte: aqui eu consigo especificar se eu quero só pelo número, só pelo nome, ou se eu quero das duas formas, tá? Nesse caso aqui eu estou pegando pelo nome da coluna. Beleza. Então essa variável aqui, ela vai me dar uma linha do meu resultado. E aí eu pergunto, porque quando eu não tiver mais resultados, isso aqui me retorna falso, tá? Por isso que eu tenho aqui dentro de uma condição. E uma repetição, né? Porque eu posso ter várias linhas. Então eu pego a primeira linha e se essa linha não tiver com falso, eu vou fazer o que está aqui dentro dessa repetição. E lá no final eu pego a próxima linha. Então isso aqui vai ficar repetindo enquanto tiver linha para ser processada. Quando acabar as linhas, isso aqui vai me devolver falso, né? Jogando aqui. E aí essa repetição vai parar. Beleza. Então a variável linha está guardando a cada uma dessas repetições uma das linhas do meu resultado. E eu chamo uma vez aqui fora do while para poder já ter a primeira linha para verificar aqui na primeira repetição, tá? Mas você poderia adaptar isso com do while, ou às vezes algumas pessoas já colocam direto aqui, eu não quis colocar para a gente tentar entender melhor, mas não sei se ficou muito claro. Às vezes já coloca direto aqui, né? Então a primeira vez que esse while rodar, ele já vai ter a primeira linha. Eu optei para deixar aqui para a gente entender esse detalhe. Então, a primeira vez que esse while rodar, ele já vai ter a primeira linha. Depois ele vai continuar pegando as próximas linhas e rodando enquanto tiver linha. Beleza. Mas o que ele faz com essas linhas? Ele exibe na tela. Eu coloquei outras formas aqui para exibir de diversas maneiras. E aí vocês podem testar aí, tá? Essa primeira forma aqui está só jogando os dados diretamente na tela, tá? Vocês vão ver que vai aparecer tudo embolado lá. Então vocês podem descomentar e testar. Na verdade, vocês podem digitar isso e testar. Vai aparecer tudo embolado lá. Então não é uma forma bacana. Essa segunda forma aqui, eu já coloquei algumas tags misturadas. Então, se vocês observarem, vocês vão ver que eu concatenei algumas coisas aqui junto com os dados propriamente dito, tá? Esses aqui são os dados, ó. Meu vetor linha na posição, o que eu uso como posição? Os nomes dos campos. Meu vetor linha na posição endereço, ID, nome, endereço e comentário. Então eu uso como posição do vetor os nomes
dos campos da tabela lá no banco de dados. Então aqui eu só mostrei eles. Se vocês colocarem esse código, vocês vão ver que vão ficar meio embolado na tela. Aí eu coloquei também depois, aqui já colocando algumas tags misturadas para melhorar a visualização. E essa terceira forma aqui foi a forma de tabela, tá? Então quando vocês estiverem testando, essa aqui vai aparecer como tabela, isso aqui vai aparecer lá como um parágrafo e alguns títulos, isso aqui vai aparecer o conteúdo sem nenhuma estruturação. Por isso vai aparecer mais embolado. Quando vocês estiverem testando esse daqui e esse daqui, vocês podem tirar também essa linha aqui, ó, 44 e a 73, tá? Porque essa aqui, na verdade, é a criação e o fechamento da tabela. A criação da tabela aqui em cima e o fechamento dela aqui embaixo. Se vocês estiverem utilizando isso aqui ou então isso aqui, vocês não precisam de abrir e fechar a tabela. Beleza. Nesse caso aqui eu coloquei algumas tags, eu coloquei alguns CSS também. Ó. Coloquei um CSSzinho a mais aqui, só para dar uma diferença lá na saída. E também coloquei um CSS para a tabela. Então, HTML que eu gerei pelo PHP, o navegador vai aplicar o CSS nele normalmente, tá? Beleza. Então, a gente executando isso lá no navegador, a gente tem esse resultado aqui, ó. Eu não coloquei nenhum menu, tá? Eu vou colocar mais para frente, mas não coloquei nenhum menu aqui. Então a gente tem que acessar direto por aqui. Eu tinha um index. Eu tenho 4 registros ali. Eu tinha um index.html, né? Que é o que já está com o formulário direto. E esse formulário ele envia para o receptor. Esse formulário envia para o receptor. Na hora que eu mandar salvar aqui, ó, o receptor então recebeu aqueles dados do formulário e fez a gravação conforme o código que a gente já tinha. E aí, como eu não tenho nenhum link aqui, nenhum menu direto para me redirecionar, eu vou digitar aqui por enquanto, tá? Então vocês podem fazer isso aí também para testar. Digitei aqui o listagem, executou aquele arquivo que a gente acabou de criar e aqui está o dado que a gente inseriu. Beleza, basicamente isso. Peço que vocês façam esse teste aí, tá? E se tiver algum problema, vocês me mandem mensagem pelos canais que vocês já conhecem. Beleza? Até a próxima.